galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala, Feijão, fala, galera. De novo, olha lá, caderno e caneta na mão, olhos e ouvidos abertos e bora falar de voleibol e muito mais. Show! Cara, e hoje eu estou primeiramente muito honrado de ter esse convidado aqui conosco. E esse cara é um grande mentor para mim e nos últimos anos eu tenho seguido muito o que ele me ensina. Então, sem mais delongas, Luiz Vabo Júnior, seja muito bem-vindo, Vabo. Grande Feijão, grande Peter, que alegria estar aqui com vocês. A honra e o prazer é todo meu. Vim aqui para aprender com vocês sobre voleibol e liderança e também os demais temas que vamos falar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom, muito bom. Eu sempre falo a importância da liderança, a importância da gente falar de voleibol além da quadra. O voleibol é muito mais do que técnica, tática, estatística. O voleibol começa na gestão de pessoas e liderança. E eu sou um grande defensor dessa causa, e o meu companheiro Peter também é um grande defensor dessa causa. E nada melhor do que alguém que entende muito e dá aula sobre liderança e gestão de pessoas aqui com a gente. Então, eu vou fazer uma breve introdução aqui do currículo do Vabo, que é super extenso, mas que vale a pena destacar aqui alguns pontos interessantes. Bom, o Vabo é fundador da Vabo 23 Educação, professor, mentor, conselheiro e empreendedor Endeavor. E também, recentemente, entrou no time da GUP, também é embaixador da GUP, OPM pela Harvard Business School, mestre em administração de empresas pelo COPEAD, UFRJ, e com extensão na Lyon Business School, na França. Graduado em engenharia de produção pela PUC-Rio. Foi diretor da Stone e da B2W, CEO e cofundador da Thief Group, que foi vendido também para a B2W. Foi professor da PUC-Rio, do INSPER e da Link School of Business. É palestrante, mentor, investidor anjo e conselheiro de startups e scale-ups. Fez um TEDx com o tema O Poder das People Skills no Futuro do Trabalho, que a gente vai falar bastante aqui também. E escreveu o livro Falar em Público é para Você, e também é host de um podcast que é o VaboCast. E eu também estou aqui, ó. O livro do Vabo está aqui já na minha prateleira, eu já li, indico muito, porque é um belo de um livro. Vabo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. E, cara, vamos debater sobre voleibol, que eu acho que é o seu esporte preferido, né? Com certeza, inclusive, faltou um item muito importante do meu currículo, que eu sou fã do Feijão, fã de carteirinha do Feijão. Esse item não pode faltar. Imagina. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que sou seu fã, cara. E eu adoro voleibol. Desde criança joguei vôlei de quadra na escola e depois joguei vôlei de praia também. E então, desde cedo tive contato com esse esporte que está sempre na minha paixão. Tá certo. Mas me diz aí, qual que é o seu esporte favorito? Eu sei que você corre, você joga beach tênis, qual que é o seu esporte favorito? E também qual que é a sua ligação com o voleibol? A gente que tem a nossa audiência que é majoritariamente pessoas do voleibol, tanto técnicos como atletas, como entusiastas do voleibol de todos os tipos. Qual que é a sua ligação com o nosso esporte? Olha, vou te dizer que se eu tivesse que escolher um esporte hoje, meu esporte favorito, se não considerar o xadrez, né? Que o xadrez Xadrez, é um verdade. esporte, mas o pessoal dá na dúvida se é esporte ou se não é esporte. Se considerar o esporte mesmo, sem ser só a questão mental, é o voleibol, é o voleibol. É claro que nós temos uma febre hoje no Brasil com beach tênis. Eu também joguei muito quando morava no Rio, depois mudei para São Paulo, joguei beach tênis também, que é uma paixão mais recente, mas uma paixão de uma vida toda é o vôlei. Eu adoro jogar vôlei, em especial vôlei de praia, eu que sou carioca, joguei, né, fiz escolinha de vôlei quando eu estava adolescente, lá na época da Jaque, nossa medalhista A olímpica, Jaque, é verdade. foi na Jaque Silva, lá foi na escolinha dela, quando eu estava no ensino médio, que eu comecei a fazer a escolinha do vôlei. Depois joguei vôlei de quadra na escola também.
E durante muito tempo sempre brinquei de jogar vôlei, então a relação é de longa data com o vôlei. Adoro. Na época também que era criança, a gente jogava vôlei na praia à noite com a família, com meu pai, minha mãe, a galera do condomínio, a gente jogava sempre. Então realmente sou muito apaixonado pelo vôlei. E mais recentemente, não tem como deixar de citar a oportunidade que eu tive de conhecer e ficar próximo. Hoje nós somos amigos, somos sócios dele, que talvez seja o maior treinador da história do vôlei, com certeza, e do esporte mundial também, que é o nosso grande herói brasileiro, Bernardinho. Então tenho a oportunidade de ter alguns projetos junto com ele. E sem dúvida, isso ainda mais ouvindo e conhecendo, estando próximo dele, me aproximei ainda mais aí do vôlei também. Hoje, talvez, depois de ter assistido 88 vezes a palestra dele, eu acredito que eu sou o maior estudioso de Bernardinho do Brasil. Então, tem aula sobre a liderança no estudo de caso do Bernardinho, porque, sem dúvida, tem muitos e muitos aprendizados que o esporte trouxe, em especial o nosso querido voleibol. Boa, muito bom. O Bernardinho, que com certeza, para mim, pelo menos, eu posso falar por mim, que é o meu grande ídolo e referência na minha profissão, não só como técnico de voleibol, por tudo que ele construiu no esporte propriamente dito e tudo que ele desenvolveu em quadra, mas fora de quadra também, como grande inspiração, né? Então, e a gente vai falar disso exatamente agora. Vamos lá, Vabo. Pessoalmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. O Feijão fala muito bem de você. A internet fala muito bem de você, então tê-lo aqui conosco é um prazer. Muito obrigado. Vamos falar de liderança, então. Já que o Bernardo não só um grande técnico, mas um grande gestor de pessoas e de equipes. Vamos entrar nesse tema liderança. Eu gosto muito e eu sou muito fã de um dos maiores técnicos de basquete da história do esporte universitário, o coach John Wooden. E ele sempre fala nos livros dele: eu sou professor antes de ser técnico. Ele realmente era professor. Professor antes de técnico. Nós temos aqui no nosso canal, que está nos assistindo e nos ouvindo, muitos professores, e no Brasil, para você ser técnico de voleibol, diferente daqui dos Estados Unidos, você tem que ser professor, professor de educação física. Então, antes de nós sermos técnicos, nós somos professores. E todo mundo sabe que professores são líderes. Você pode nos ajudar a compreender um pouco mais quais são esses conceitos básicos de liderança e como que nós, técnicos de voleibol, mais uma vez que somos professores antes de tudo, como nós podemos nos beneficiar ao estudar esse tema. Sensacional. O John Wooden é uma das referências do Bernardinho também. Então ele sempre fala, ele cita algumas passagens do John Wooden. E John Wooden fala que antes de ser técnico ele era professor. Já o Bernardinho diz que antes de ser técnico ele é um provedor de zona de desconforto. O objetivo do Bernardinho é, antes de tudo, conseguir fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não estão tão afins de fazer para conseguir chegar em lugares que elas querem chegar. Então, na minha visão, toda interação de liderança é uma interação de educação. Então, eu tenho a oportunidade como gestor de pessoas, como líder, como treinador, como professor, como pai, como mãe, como qualquer posição de liderança que eu tenho a possibilidade de tomar decisões, e isso vai contribuir para o meu time, mas eu tenho a possibilidade também de, além de tomar as decisões, explicar para o meu time o racional pelo qual eu utilizei para tomar essas decisões. E com isso, eu tenho a oportunidade de educar. Então, por isso, esse papel do professor como um grande educador, que está ali não só para dar bronca, para chamar atenção, para cobrar, mas principalmente está ali para apoiar. Então, acho que esses dois lados, né, tem um novo conceito que está sendo utilizado muito agora de um livro chamado Care to Dare. Então, a ideia realmente é a gente ousar, desafiar, cobrar, estimular, mas ao mesmo tempo, primeiro vem o care, primeiro vem o cuidar, vem fornecer o afeto, criar o ambiente, criar a relação de confiança, criar o espaço que as pessoas se sentem psicologicamente seguras para então
poder dedicar a energia delas, em primeiro lugar, sendo elas mesmas. E uma vez sendo elas mesmas, conseguirem explorar o máximo do potencial. Então, o papel do líder, do treinador, do professor, é um papel de extrair a melhor versão, permitir que as pessoas cheguem às suas próprias melhores versões e, a partir daí, a consequência natural é alcançar o resultado e, de preferência, que seja um resultado consistente, duradouro, para o longo prazo. Existe um autor que eu adoro, o John Gordon, e tem uma expressão em inglês que a galera fala aqui, que é o tough love, que é que seja duro com amor. E ele fala que essa expressão tem que ser invertida, é o love tough, que é exatamente esse conceito do care to dare. Então é muito legal, é uma outra maneira de a gente enxergar esse tipo de interação, muito legal, legal. Sensacional. E pensando que nós, na nossa atuação, a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado aqui, o Feijão e eu. Nós somos professores e atuamos com diversas idades, diversos níveis. Então, crianças de 8, 9 anos, às vezes até menos, passando pela equipe universitária, depois o adulto, até lá no master, terceira idade, com objetivos diferentes. Nós precisamos ser, acredito, líderes diferentes para esse público. Nós não podemos ter o mesmo tipo de liderança em todos os ambientes. Como que a gente pode, Vavo, desenvolver a nossa liderança nesses diferentes níveis? Iniciação, categorias de base, profissional. O que a gente tem de semelhança e de diferença? Como que nós podemos nos desenvolver enquanto líderes nesse aspecto? Primeiro passo, acredito que vocês estão bem posicionados nessa que, na minha visão, é a principal ferramenta para desenvolver as habilidades cruciais nas crianças e jovens, e adultos também, por que não? Que são essas habilidades pessoais, ou seja, o esporte é essa principal ferramenta para desenvolver. É através do esporte que a gente vai poder tanto desenvolver habilidades intrapessoais quanto habilidades interpessoais, né? Intra, eu comigo mesmo, inter, eu com os demais. Então, intrapessoais, no esporte você desenvolve disciplina, você desenvolve resiliência, você desenvolve inteligência emocional. Então, vou pegar esses 3 exemplos aqui. Disciplina, você não precisa nem dizer, né? Tem que treinar, tem que ter repetição, tem que chegar cedo no treino, tem que cumprir o horário, amanhã você vai treinar de novo e depois de amanhã você vai treinar de novo. Então, isso é a disciplina que está envolvido também determinação, que é você ter a vontade de correr atrás, de se dedicar, de colocar o seu suor, o seu esforço. Depois você tem resiliência, que é a única certeza que você não vai ganhar todos os jogos, independente do esporte, vai perder, vai levar não, vai receber não de novo, vai receber não de novo. Então, não desistir perante os nãos recebidos é resiliência. E também o lado de inteligência emocional, que é lidar com a pressão, com a sua própria pressão, com a pressão da sua família, com a pressão do seu treinador, com a pressão dos seus pares, com a pressão da torcida. Tudo isso vai fortalecendo. E no ponto de vista da interpessoal, não tem ferramenta melhor também do que o esporte para desenvolver o trabalho em equipe, a colaboração, a empatia, esse comportamento de time. Então, por isso que a sua pergunta especificamente voltada para os treinadores é ter consciência disso. Ter consciência que o treinador, independente da faixa, se é criança, se é jovem, se é adulto, o treinador é essa pessoa que é esse vetor, que é esse líder que está ali para criar este ambiente. O próprio Bernardinho diz muito isso. Ele não está na indústria de vencer ou perder. Ele está na indústria de desenvolver pessoas, de gerar talentos, de potencializar os talentos. Então, por isso que quanto mais os treinadores tiverem consciência disso, de que a missão deles não é apenas o lado técnico, o lado tático, o lado físico também tem, claro, é óbvio, mas além disso, tem também esse aspecto humano, tem esse lado da educação, tem esse lado da preparação para este ambiente ser um ambiente em que essas pessoas vão fazer aquilo que é a missão chave dos All Blacks, né? Para usar outro exemplo do esporte aí, dos rugby da Nova Zelândia, que a missão é receber a camisa dos All Blacks e num determinado momento da sua carreira, e quando você entregar essa camisa para a próxima geração, você vai entregar ela num patamar superior. Então, o treinador, que é esse grande artífice, orquestrador disso tudo,
criou esse ambiente para que os jogadores, os treinandos, os liderados possam entregar a camisa num patamar superior, essa é a missão que nós todos temos. Então, quanto mais esses líderes se capacitarem nesse entendimento, melhor estaremos preparados para lidar com os desafios. Muito Muito bom, bom. muito bom. E falando em se preparar, em nos prepararmos, a gente vê cada vez mais a importância de ter mentores. O Feijão acabou de dizer que você é um grande mentor dele. Todos nós temos mentores, pessoas que nos inspiram, pessoas em quem nós podemos conversar, com quem nós conversamos para pedir a opinião e uma luz quando preciso, também para ouvir alguns nãos e algumas críticas. Fala para gente qual que é a importância de se ter um mentor ou mentores. É uma importância crucial, porque a gente sabe que muitas vezes, como é que a gente aprende, né? A gente aprende lendo um livro, ouvindo um podcast, fazendo um curso. Mas de acordo com os métodos de andragogia, que é a aprendizagem de adultos, quando você lê um livro, ouve um podcast, assiste um vídeo no YouTube ou faz um curso presencial, online, que seja, isso é só 10% da obtenção verdadeira daquele conhecimento. Então é preciso ter os outros 90% para complementar. E 20% desses 90% que faltam vem exatamente desse aprendizado social, dessa aprendizagem social, em que essa troca com mentores, essa observação de mentores e de pessoas que são referência em ação, isso faz parte dessa aprendizagem social. Então, e aí os 70% que falta é a prática mesmo. Você quer aprender algo, quer aprender a nadar, então vamos pegar outro exemplo do esporte aí, natação. Vamos ler um livro de natação, vamos fazer um curso de natação. Vamos ter como mentor o Gustavo Borges, um dos maiores nadadores da história do Brasil. Vamos ver ele nadando, sem dúvida, vou aprender muito. Mas no final do dia, se eu quiser realmente aprender a nadar, eu vou ter que entrar na piscina. Não vai ter como eu aprender a nadar só vendo o Gustavo Borges nadar e só lendo o livro dele. Mas, sem dúvida alguma, se eu observo ele nadando, eu converso com ele, olha que oportunidade incrível que é a mentoria. Então, na minha visão, ela é um dos principais meios, principais ferramentas. Tive a oportunidade desde cedo, desde a nossa primeira startup, de participar dessa rede, que é a maior rede de apoio aos empreendedores no planeta, que é a Endeavor. Ela está presente em mais de 50 países e a matéria-prima fundamental da Endeavor é a mentoria. A crença de que juntar empreendedores de alto potencial com quem já chegou lá, com quem já tem uma jornada a ser compartilhada, com empreendedores que estão numa faixa, usando aí a analogia do judô, né? Um está na faixa azul, outro está na faixa roxa, um está na faixa branca, outro está na faixa preta. Receber essas mentorias é crucial. E aí, depois de um tempo, eu recebi e ainda recebo muitas mentorias, eu comecei também a ter a oportunidade de dar mentorias. E a conclusão que eu cheguei é que quando eu dou a mentoria, eu aprendo mais do que quando eu recebo a mentoria. Olha que essa mágica acontece desse jeito. A gente acha que a gente está ali só para ensinar, mas na realidade, toda oportunidade de estar num ambiente de aprendizagem, numa sala de aula, estamos aqui agora, numa sala de aula, o formato é online, o formato é podcast, é apenas um formato, porque no final das contas é uma sala de aula em que vocês estão fazendo perguntas, eu estou respondendo. Ao falar sobre isso, eu estou reforçando alguns conceitos, eu estou aprendendo. Quem está nos assistindo vai poder também conectar com alguma outra coisa, vai aprender. Isso também não deixa de ser, além de uma sala de aula, um exemplo de mentoria. E nesse caso, é a mentoria de ma- 3 vias, né? É vocês para mim, eu para vocês e nós para o público que nos assiste. Então, sem dúvida alguma, a importância de ter mentores. Então, é muito grande. Então, eu deixo aqui um desafio para quem nos assiste. Todo mundo almoça todo dia, né? Tem 30 almoços por mês. Então, pega um almoço, que seja, pelo menos um, todo mês, ao invés de só almoçar, como você sempre faz, dedica esse almoço para convidar um mentor ou uma mentora para bater um papo, trocar uma ideia e receber uma mentoria. E a gente muitas vezes acha que o mentor é aquela pessoa
ideal, né? A pessoa referência máxima que é perfeita em todos os sentidos. Não existe, né? Não existe alguém que seja perfeito em tudo. Então, a minha sugestão é não fique idealizando o mentor ou a mentora. Procure alguém que tenha uma habilidade que você acredita que a pessoa vai muito bem. E essa habilidade é a que você gostaria de desenvolver. Então, convida essa pessoa para um almoço, bate um papo com ela, ativa a sua rede de contatos, e aí você vai aprender, beber da fonte dessa pessoa que tem essa habilidade. E quem sabe você também não tem uma habilidade que pode ajudar essa pessoa, que é a sua mentora, e aí a mentoria virou de mão dupla. Então, fica esse desafio aqui. Tenham mentores e, sem dúvida alguma, aproveitem essa oportunidade que é beber direto da fonte de quem já fez aquilo que você gostaria de fazer, que de repente está em 2, 3 degraus acima de você. E isso vai gerar um valor enorme na sua vida. Maravilhoso. É muito bom. Eu que é, falei, né, que o Vabo é um grande mentor para mim, o Peter também, inclusive. E a gente, bom, eu e o Peter, a gente conversa agora mais do que nunca todos os dias. Mas antes disso, a gente sempre se mentorava. Era realmente uma via de mão dupla. Eu perguntava muitas coisas para ele, ele me falava das experiências dele, ele me perguntava algumas coisas, eu falava das minhas experiências e a gente ia se ajudando, trilhando os caminhos juntos e às vezes abrindo algumas, algumas vielas ali que não estavam muito claras para os dois. E com o Vabo foi a mesma coisa. Quando eu quando eu conheci o Vabo pelo Instagram, todos os conteúdos que ele postava lá no meio da pandemia, quando ainda existia os cursos pelo Além da Facul, né, foi por onde eu te conheci, através do Bernardinho, inclusive. Eu fiz os cursos, fiz o curso de gestão de pessoas, o curso de oratória, e aí comecei a mandar mensagem para o Vabo lá no Instagram, Vabo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, e a gente e o Vabo se tornou um grande mentor para mim. Mas aí, Vabo, agora indo para uma outra direção mais relacionada a a um conceito que é muito falado no mundo corporativo, que é a cultura organizacional. E é um lance que eu bato muito na tecla para nós, professores e técnicos de voleibol. Como que a gente pode construir uma boa cultura organizacional no nosso time? Então, falando de mundo corporativo e como esses conceitos podem extrapolar para o mundo esportivo e mais especificamente do voleibol. É impressionante a quantidade de paralelos que a gente pode fazer do mundo do esporte para o mundo corporativo. Depois desse tempo também, junto com o Bernardinho, já vão fazer 7 anos. Vai fazer 7 anos que nós estamos juntos nesses desafios de educação. Então é impressionante cada exemplo que ele dá de coisas que ele viveu na seleção brasileira, no time feminino de vôlei que é o técnico. Impressionante como tem vários paralelos. E se a gente pudesse resumir tanto os treinamentos que eu faço de liderança, de gestão de pessoas, ou as palestras que a gente faz, ou o podcast, se pudesse resumir em uma frase, né? A frase é o único desafio que nós verdadeiramente temos como líderes. Porque sempre me perguntavam assim, Vabo, qual que é o seu maior desafio? Aí eu olhava a minha agenda e respondia meu próximo desafio, né? Meu maior desafio, meu próximo desafio. Vou resolver o próximo desafio, vou para o próximo desafio, que é o maior que eu vou ter naquele momento, que é o seguinte. Então, até o momento que eu percebi que desafios como lançar o próximo produto, o próximo serviço, ou abrir o próximo escritório na expansão da empresa, ou receber a próxima rodada de investimento, abrir o capital na Bolsa de Nova York, também tive a oportunidade de fazer parte do IPO. Todos esses são desafios maravilhosos, incríveis, e alguns até talvez eu nunca mais vá participar da abertura no capital na Bolsa em Nova York. Beleza. Uhum. Mas no final do dia, todos esses são desafios derivados de um único desafio que nós temos. E esse único desafio que todos os líderes possuem é construir um time campeão. Esse é o desafio que nós temos. E eu ainda vou extrapolar mais só do que o mundo corporativo e o mundo do esporte. Também nos nossos outros tipos de liderança, que é a nossa sala de aula. Meu time campeão são os meus alunos e minhas alunas. Aqui em casa também, construir meu time campeão é minha esposa, minha filha, minha cachorrinha também, que é membro do nosso time. Uhum. Esse time campeão, então, para que eu possa fazer isso, outra frase que resume muito bem é construir uma cultura de alta performance. Sustentável a longo prazo, mas, resumidamente, é uma cultura forte de alta Uhum. performance. Então, dois elementos cruciais: a cultura e essa alta performance nada mais é do que
a capacidade que essa cultura tem de entregar resultados consistentes no longo prazo. O que é consistente no longo prazo? Não é voo de galinha. Você voa rapidinho, já entrega um pouquinho de resultado, legal, depois já cai. Não, é manter essa consistência, essa frequência de entrega de resultados. Então, por isso que, se a gente for parar para pensar, tudo que nós fazemos como líderes no mundo corporativo, tudo pode ser copiado pelos nossos concorrentes. Menos uma coisa. Virtualmente, tudo pode ser copiado. Porque, pensa bem, se os nossos concorrentes têm um caminhãozinho de dinheiro e vontade de pegar tudo que nós fazemos, produto, serviço, posicionamento, canal de vendas, canal de distribuição, logística, tecnologia, pode ser que seja imediato ou pode ser que demore alguns anos, porque às vezes tem patente, às vezes tem barreiras de entrada. Pode ter, beleza. Nosso papel é, inclusive, criar esses diferenciais. Mas, na realidade, mais cedo ou mais tarde, tudo vai poder ser copiado, menos uma coisa. E essa única coisa, se isso for verdade o que eu estou dizendo, é a verdadeira fonte de vantagem competitiva. E é exatamente a sua pergunta, essa cultura organizacional, essa cultura empresarial, essa forma como nós fazemos o que fazemos, as mensagens que eu mando a partir das decisões que eu tomo, os valores, princípios que eu tenho neste time, nesta organização, qual o meu propósito, ou missão, ou causa, qual minha visão de futuro, minha macrometa, meu sonho grande, a soma de tudo isso que eu comentei aqui agora, quais os comportamentos que eu espero ter, inclusive aqueles que eu tolero, que o pior comportamento que eu tolero também faz parte da cultura. Então, ter essa consciência é fundamental. A consciência, então, como a gente começou falando, de que o treinador não está ali só para ganhar ou perder, ele está ali para ganhar ou perder, mas ele está ali também para prover zona de conforto, mas ele também está ali para construir uma cultura. E essa cultura será responsável por ganhar ou perder, que seria o equivalente aos resultados. Então, cada vez mais que o líder entende que o treinador, no caso, é o principal vetor, é o principal direcionador, o principal guardião desta cultura, mais forte essa cultura pode ser, para que então o resultado seja uma consequência natural deste ambiente que as pessoas que decidiram fazer parte daquele time entendem que possui os comportamentos esperados e desejados. Muito bom. E o Bernardinho sempre fala, né, que o líder é o guardião da cultura do time. Então, é muito legal ouvir isso. E a gente falou do que, agora falar como. Como que a gente instala essa cultura, né? Quais são os comportamentos, quais são os sistemas, os processos, os símbolos. O esporte tem muito disso, né? Tem muitos símbolos, gritos de guerra, os mascotes. Então, é um símbolo até mais tangível do que geralmente outras empresas do mundo corporativo têm. Como que você sugere que a gente instale isso nos nossos times? Muito bom. Então, uma vez ciente da importância de construir essa cultura, tem algumas dicas e técnicas de como fazer isso. Então, primeiro, entender que a cultura é algo abstrato. A cultura é algo intangível. Então, a forma que eu tenho de conseguir construí-la é concretizando a cultura, tangibilizando a cultura, saindo do aspecto mais da intenção da cultura e traduzindo em práticas reais do dia a dia. Exemplo, vamos pegar uma instituição que tem mais de 2.000 anos. Igreja Católica. Igreja Católica. Temos lá os 10 mandamentos da Igreja Católica. Seria o equivalente aos 10 valores da empresa, organização Igreja Católica. Uhum. Mas todo domingo ela reza a missa. Então, o ritual missa, a rotina de todo domingo ter a missa, é uma forma de concretizar a cultura da Igreja Católica. Então, em outras palavras, quais são os rituais? Quais são as cerimônias? Quais são as rotinas? Quais são os hábitos que na sua organização você implementou para que a partir dessas atividades a cultura possa ser traduzida, tangibilizada para o seu time? Então, a definição clara dos valores é um primeiro passo importantíssimo. Quais são, então, os valores, o conjunto de crenças, princípios a partir dos quais nós esperamos que os comportamentos sejam aderentes aqui desse time. E saber lidar com os dilemas também. Tem vários dilemas que vão surgindo. Por exemplo, o dilema da cultura e do resultado. Muitas vezes a gente aceita alguém no nosso time que tem um resultado maravilhoso,
mas essa pessoa está ferindo os comportamentos, ou seja, é aquele resultado a qualquer custo. A gente aceita resultado a qualquer custo ou não? Precisa atingir o resultado, mas a partir das ações que a gente gostaria. E o oposto também, que é aquele tipo de pessoa que está super alinhada à cultura, tem toda a atitude e o comportamento desejado, mas não está batendo a meta. Não está mais conseguindo entregar o resultado. Também não é suficiente. A gente precisa juntar esses dois aspectos. O dilema também da cultura é de eu quero pessoas iguais, mas diferentes. Né? Eu quero iguais nos valores e diferentes nas habilidades para ter um time complementar. No momento que eu quero pessoas iguais, entre aspas, ou seja, alinhadas nos valores, tem esse dilema, porque eu quero que a pessoa seja autêntica, mas ao mesmo tempo eu quero que ela tenha comportamentos aderentes para ela pertencer ao grupo. Quanto mais ela pertencer ao grupo, menos ela, teoricamente, sai da sua autenticidade. Quanto mais autêntica, mais risco ela tem de não pertencer ao grupo. Então, também equilibrar esses dois aspectos. Vamos pegar um case, então, do nosso Bernardinho, nossa seleção brasileira de vôlei. Ele tem 3 valores muito claros que ele deixa muito transparente para quem entra no time. E não é que se você não tiver os valores do time, não quer dizer que você é mau caráter ou que você é um profissional ruim. Não. Você pode ser um excelente profissional, mas naquele time talvez não seja o seu lugar. Você vai ter que buscar um outro time que tenha uns valores mais aderentes aos seus. Então, os 3 valores da seleção brasileira de vôlei e dos times do Bernardinho. O primeiro deles, integridade, que é exatamente essa capacidade de trabalhar com honestidade, com transparência, com ética, de que não, o ambiente é um ambiente com a intenção de desenvolvimento que todos possam ter o seu espaço, e não que um vai ficar tendo agenda oculta, enfim. Integridade é o primeiro. O segundo é time por primeiro. O nome que está nas costas, na frente do time é mais importante do que está nas costas. Na frente é o brasão do time aqui, é a bandeira do país, o escudo do time, e atrás é o nome individual. A equipe, as decisões estão sendo tomadas no que é melhor para o time, não para os egos, não para as vaidades individuais. E o terceiro valor é o treinamento extremo, né? Porque ele entende que talento é algo que está fora do nosso controle. A gente nasce com maior ou menor talento na habilidade A, B ou C. Mas o esforço que a gente coloca, o treinamento, a preparação, a dedicação, a determinação, a garra para o processo, isso está sob nossa gestão. Então, ninguém pode treinar mais e dedicar mais do que o nosso time, porque isso está sob nossa gestão. Então, esses são os 3 valores que o Bernardinho estabeleceu, propôs isso para o time, e já desde 2001, que é quando ele assumiu a seleção, passou por um sucessor, agora o Renan assumiu a seleção, e agora o Bernardinho está de volta para as Olimpíadas, estamos no ano olímpico agora, 2024, permanece sendo o modus operandi da seleção brasileira de vôlei desde 2001 até 2024, 23 anos de seleção brasileira, trabalhando sobre essa cultura. Teve altos e baixos, teve as vitórias e derrotas, mas não há como negar que é uma organização que pode atribuir o fato de ser vencedora, principalmente a essa cultura estabelecida e por esses líderes que foram os guardiões dela no decorrer do tempo. Muito bom. E nós somos crias dessa cultura. Eu e o Peter, a gente cresceu na nossa trajetória profissional como técnico de voleibol, tendo a seleção masculina como a seleção feminina também, mas principalmente a seleção masculina, que teve uma hegemonia tão grande por tanto tempo, criando uma cultura tão forte, a gente é cria disso. A gente segue muitos ensinamentos que foram colocados em prática pelo Bernardinho e diluídos aí na nossa profissão em relação a esses valores, essa cultura que eles criaram. Muito, muito legal, muito legal. Muito bom. Vavo, nós falamos sobre liderança, sobre mentores, nós falamos agora sobre estabelecimento de cultura. E, se eu não me engano, falar em público é para você, editora CLA de 2021. Aliás, com o prefácio do Bernardinho, Estamos aqui com um nós grande vamos livro falar do um Vamos. pouquinho sobre algumas coisas que você escreveu no seu livro. Vou deixar aqui em destaque.
E eu sou muito fã de um professor que disse a seguinte frase: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Uma outra maneira de dizer isso, alguém também muito especial falou: nós temos duas orelhas e uma boca por uma razão. Adivinha qual é? A primeira pessoa é o imortal Rubem Alves. E a segunda pessoa é minha mãe, Dona Cidinha. Tem duas orelhas e uma boca por uma razão. No capítulo 2 no seu livro, então bem no começo, você fala sobre a arte ou a habilidade da escutatória. Eu queria começar por aí. O que é a escutatória e por que ela é tão importante? Dona Cidinha é uma sábia. É uma sábia. Sem dúvida, entendemos que comunicação é uma habilidade chave para qualquer líder. A capacidade que a gente tem de conseguir se comunicar, se conectar com os nossos liderados. Só que tem uma pegadinha, porque quando a gente fala que eu estou me comunicando com vocês, imediatamente a gente pensa que comunicar é só falar. Eu estou aqui falando, emitindo uma mensagem. Então a gente já entende que não é. Quando eu sou emissor, eu não transmito mensagem só com a fala, porque tem toda a questão da linguagem não verbal também. Mas mais do que isso, eu me comunico com vocês também ouvindo. Então, os dois pilares chaves da comunicação, falar e escutar, né, ou falar e ouvir, isso é muito importante. E aí, em homenagem ao professor Rubem Alves, que eu também sou grande admirador, eu fiz questão de comprar os direitos autorais do texto dele e coloquei no meu livro exatamente esse texto que você citou aí, a primeira linha. Sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca havia anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Então, olha que coisa curiosa. E quando a gente para observar e pergunta assim, de todas essas habilidades aqui, hoje, por exemplo, no nosso podcast, nós estamos falando de diversas habilidades que é importante que os líderes desenvolvam. E aí você compra um livro de liderança, tem 88 habilidades. Aí você fala, nossa, tem que ser super-homem, super-mulher, não vai dar. Então, até para fugir também dessa armadilha, eu refleti e pensei, qual é a habilidade número um para que, se eu for muito bem nesta habilidade, que é a habilidade-chave, as demais são consequências próximas. Mas primeiro eu preciso ir muito bem em uma habilidade, para depois ir para as 88. Primeiro uma. Qual é essa uma? E aí, depois de muito refletir, eu escolho exatamente a habilidade da escutatória. A habilidade que nós temos de se comunicar com os nossos liderados pela escuta, mas uma escuta verdadeira, uma escuta adulta, uma escuta ativa, uma escuta que envolve empatia, que envolve comunicação não violenta, e não aquela escuta que nós estamos acostumados, que é, eu não estou verdadeiramente escutando, eu estou só esperando o seu vácuo da respiração para você parar de falar, para eu entrar, te interromper e falar o que eu já queria falar antes. Então, não é essa escuta, é uma escuta em que efetivamente eu estou a serviço de quem eu estou escutando, que pode ser uma plateia, estou a serviço da minha plateia, pode ser o meu liderado, estou a serviço do meu liderado, meus alunos, pode ser minha filha, pode ser minha esposa, pode ser meu amigo. E aí, por isso que no livro de oratória, cujo título é Falar em Público é para você, ou seja, um livro de oratória. O primeiro capítulo do livro, ou seja, o primeiro é a introdução, aí depois vem o primeiro capítulo mesmo de conteúdo, é um capítulo sobre escutatória. E aí a mensagem subliminar é: antes de você querer aprender a falar, você deveria querer aprender a ouvir, a escutar. E a palavra escutatória, ela foi criada, um neologismo criada pelo Rubem Alves nesse texto dele, cujo título é Escutatória. Então, e para concluir a resposta, eu resolvi estudar sobre esse tema, criei a aula sobre isso, botei o capítulo no livro sobre isso, porque esse era o principal feedback que eu recebia, de que eu não era um bom escutador, de que eu
Afinal, era professor de oratória, gostava de falar, logo, muito desequilibrado para o lado de falar, e na hora de verdadeiramente praticar a presença, de estar ali disponível para ouvir a pessoa que estava na minha frente, eu estava falhando bastante. Então, eu falei, beleza, vou estudar, vou correr atrás para ver se eu melhoro isso na minha vida. Aí estudei tanto, gostei bastante do tema, que aí acabei criando o livro, o curso, a aula e tudo mais. E aí, em homenagem ao professor Rubem Alves, como ele disse que ele nunca viu anunciado os cursos de escutatória, agora nós temos um curso de escutatória para provocar essa reflexão em que os líderes deveriam se preocupar em ouvir, porque ouvir verdadeiramente é um ato de humildade. Uau! Se a gente parasse por aqui, já teria valido esses minutos que nós conversamos, mas não paramos. Não paramos, continuamos. A habilidade primeira é ouvir, escutar. O grande Rubem Alves está sempre aqui conosco, todo professor, e aí não importa a sua especialidade, todo professor, pelo menos no Brasil, estuda ou deveria estudar Rubem Alves. Depois de ouvir, nós precisamos ainda agir. Afinal de contas, a cultura se reflete em ações, em ritos. Faz parte da nossa atribuição, ou das nossas atribuições, falar. Então, depois de ouvir, nós vamos nos dirigir aos nossos liderados. Então, vamos falar um pouquinho da oratória. Vamos começar com a definição. Talvez uma definição mais geral e depois mais aplicada à nossa área, ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. O que é a oratória e qual que é a importância da oratória para os professores, para os líderes, para os gestores? Fala para gente. Oratória é o simples ato de falar. Nós estamos agora aqui praticando a nossa oratória. Vocês dois e os nossos ouvintes, espectadores, estão praticando nesse momento, nesse exato momento, o ato da escutatória, que é o ato de escutar o que eu estou falando. Então, enquanto você estava falando agora, ao fazer essa pergunta para mim, você estava praticando o ato da oratória e eu estava praticando o ato da escutatória. Então, a oratória é o ato de falar e o orador ou oradora é alguém que tem algo para falar. E falamos não só com as palavras, mas também com o nosso tom de voz e com a nossa linguagem corporal, que é a nossa postura, nossos gestos, nossa expressão facial. Todos esses elementos também contribuem para que a mensagem chegue ou não para o nosso interlocutor, que pode ser uma pessoa ou 20.000 pessoas. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser síncrono ou pode ser assíncrono. Todos esses diversos elementos, os diversos canais, fazem parte da transmissão dessa mensagem, que começa com o simples ato de falar e ouvir. Muito bom. Simplicidade que não deixa de ser complexa. Simples de entender, mas pode ser muito difícil de fazê-lo com qualidade. E E aí, desculpa, eu quero só adicionar uma parte aqui da fala do Vabo para a gente fazer uma reflexão, né? Fazer uma autorreflexão. Eu, o Peter, todo mundo que trabalha no nosso meio, que é a parte da linguagem não verbal. A sua linguagem corporal como técnico fala muito, 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 muito. Não é só o que você comunica verbalmente para o seu atleta, mas como você mostra através do seu corpo a sua como quanto você está satisfeito ou não satisfeito na hora de um treino, na hora de um jogo, e isso fala muito mais do que às vezes uma palavra. Então é um ponto de atenção muito grande para a gente. e só lembrando que o corpo fala, e especialmente quando o nosso corpo expressa emoções elementares, essas emoções lá no nosso sistema nervoso central se expressam em estruturas muito mais antigas do que as estruturas da fala.
e, portanto, muito mais natural e muito mais difícil de se controlar aqueles sentimentos que simplesmente vêm até a gente frente às situações, e por isso tão difícil controlar a nossa linguagem corporal, principalmente com aquelas emoções elementares, raiva, frustração, alegria. O nosso corpo grita quando nós estamos sentindo essas coisas, não é? Mas falando ainda dos professores, Só Valo, um ponto para complementar isso que você trouxe agora. Tem uma frase para mim que resume muito bem isso, que é: as palavras foram inventadas porque o corpo não consegue mentir. Olha só. Prumps. vou até dar uma Maravilhoso. pausa para a gente degustar. Nós, professores e técnicos, Valo, a gente não lida só com alunos e com atletas. Nós temos os pais dos atletas, nós temos os árbitros, nós temos os gestores das competições que nós participamos, nós temos os nossos gestores, os nossos chefes, ou às vezes os nossos empregados, os nossos colaboradores, todos com quem nós nos relacionamos são vítimas ou beneficiários da nossa escutatória e da nossa oratória. Então, em vários diferentes momentos da nossa atuação profissional, nós lidamos com sujeitos diferentes, com interlocutores diferentes. Como que nós, professores, que ora somos técnicos, ora somos o motorista da van, ora somos quem faz o lanche, ora somos até um pouco pai e mãe dos nossos atletas, às vezes até somos um pouco filhos dos pais dos nossos atletas. Como que nós podemos nos beneficiar de uma boa oratória e uma boa escutatória? De outra forma, como que dominar ou desenvolver essas habilidades de escutar, de ouvir e de falar pode beneficiar a nossa atuação profissional? Perfeito. Esse entendimento do nosso papel no contexto em que estamos inseridos é chave. Então, a comunicação, ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio. Porque o principal fim de uma boa comunicação é a conexão. Quando eu estou fazendo uma palestra para um público, ou quando eu estou na beira da quadra com jogadores, ou quando eu estou interagindo com o pai, com a mãe dos meus atletas, e ao me comunicar com eles, ou seja, falar e escutar, o meu objetivo não é apenas falar e escutar. O meu objetivo é, pelo meio da comunicação, pelo meio de falar e escutar, meu objetivo é me conectar com essas pessoas. Porque no momento em que eu verdadeiramente me conectei com elas, aí eu tenho a oportunidade de aumentar a chance da minha mensagem ser entendida. Dessas pessoas me posicionarem como alguém que é de confiança, é referência, tem autoridade no que fala, pode exercer influência sobre mim. E, consequentemente, as pessoas vão entender a mensagem. Então, eu, como emissor dessa mensagem, estarei mais próximo de bater as minhas metas, de atingir meus objetivos, de ter sucesso e ser feliz. Então, a comunicação que gera conexão, que no final disso tudo está mais próximo de eu ter sucesso e ser feliz. Então, esse é o resumo. Eu entendo o meu papel nesse contexto. Nesse momento, eu sou o treinador. Nesse momento, eu sou pai. Nesse momento, eu sou filho. Nesse momento, como treinador, eu preciso atuar dando um suporte para os pais dos atletas. Nesse momento, eu tenho que dar limites para os atletas. Com afeto, com carinho, eu digo para os meus alunos, eu vou ser extremamente exigente com vocês, porque é um respeito meu à mensalidade que vocês pagam aqui na faculdade, ou ao curso, ou o valor do curso que vocês pagaram aqui. Eu vou ser extremamente exigente, mas sempre com carinho, sempre dando os limites, mas mostrando que é para o seu bem. Ou como o Bernardinho diz,
podem duvidar, ou melhor, eu posso errar na minha forma de fazer as coisas, mas nunca duvidem da minha intenção. Então, eu faço isso com meus alunos também. Quando eu dou uma nota 5,5 num trabalho que talvez eu poderia ter pego um pouco mais leve, merecia um 8,5, fala, eu claramente errei aqui na forma, puxei muito na nota, mas não, mas entenda que isso tem um motivo, tem um fundamento. Não duvide da minha intenção, que é querer o seu bem, querer o melhor para você, quer formar você não para tirar 5, 7, 10 aqui na prova, mas formar você para a vida. Então, na minha visão, quando a gente domina bem as técnicas de oratória e escutatória, é só uma forma de manifestar esse macro objetivo, que é eu me conectar com quem eu estou falando. E aí, nos detalhes das técnicas, são pequenas nuances que vão contribuir para esse macro objetivo. Então, se eu tenho uma boa postura, no caso da oratória, uma boa postura, usar bem o gesto das mãos, minha voz, meu olhar, não ter vício de linguagem, não falar né, cá, na, todos esses sons preenchedores. Cada pequeno detalhe desse vai contribuir para esse objetivo macro. Toda vez que chega alguém aqui no podcast e fala, vim aqui para falar com vocês, tá? Sobre esse tema, tá? É um tema muito legal, tá? E você está repetindo 50 vezes o tá, o né e tudo mais. Isso perde ligeiramente um pouco de credibilidade na cabeça de quem está nos assistindo. É isso que vai fazer o conteúdo ser ruim? Claro que não. Mas são pequenas nuances, pequenos detalhes, micro técnicas ou macro técnicas que contribuem. Pequenas, médias e grandes técnicas para chegar nesse grande objetivo que é ocorrer a conexão. Então, às vezes tem pessoas que chegam para falar, aí para usar o exemplo da escutatória, tem pessoas que chegam para falar comigo, já não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes. Uma aluna, um aluno, chega para mim e fala, Vá, eu preciso muito da sua ajuda. Eu falei, claro, vamos lá, vamos aproveitar esse intervalo aqui, vamos bater um papo aqui, 20 minutos de conversa para você me dizer o seu caso e eu vou tentar te ajudar. Aí a pessoa fala 20 minutos. E aí no final eu falo, tá, mas como eu posso te ajudar? Nós tínhamos 20 minutos para falar, você falou 20 minutos. Como eu posso te ajudar? No final a pessoa fala para mim assim, Vá, você me ajudou muito. Muito obrigado, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu não falei nada. Fiquei 20 minutos só ouvindo. Ai, Essa é a beleza da escutatória. Todas as vezes vai ser assim? Não. Mas algumas vezes será assim. Só o fato de eu não trazer nada, estar presente, disponível, atento, ouvindo, isso foi o que a pessoa precisava naquele momento. Ela organizou os pensamentos, desabafou, seguiu em frente. Essa ajuda é um exemplo clássico de escutatória, mas muitas vezes o dia está tão corrido, eu acho que eu tenho coisas melhores para falar, e a gente perde essas oportunidades de ajudar verdadeiramente apenas estando presente. muito bom. E a gente é tão ligado, nós técnicos de voleibol, somos tão ligados a pequenas porcentagens lá da nossa estatística do voleibol, são detalhes mínimos que às vezes realmente fazem a diferença entre ganhar e perder, e a gente tende a negligenciar essa parte de people skills, dessas habilidades interpessoais, intrapessoais que vão fazer a gente chegar no próximo nível como técnico de voleibol. Então, esses detalhes de oratória, de liderança, tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio são extremamente importantes para nos capacitarmos para sermos melhores técnicos de voleibol. E se você quiser saber mais sobre os detalhes da oratória, compre o livro do Vago, que vale muito a pena. Tem tudo lá descritinho. A primeira pergunta: nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Um momento marcante da vida não poderia deixar de ser o nascimento da minha filha. Sem dúvida, um grande divisor de águas na vida de quem é pai, de quem é mãe. E a chegada dela, ela está com 1 ano e 4 meses agora, nesse momento que estamos gravando. E posso dizer para depois desse 1 ano e 4 meses, sendo pai, que eu super entendo quem não quer ser pai e mãe. Super entendo. É Maravilha. puxado, é difícil, é Com complicado. Se você certeza. pensar racionalmente, não tem
A decisão é clara, né? Não ser pai, não ter filho, porque racionalmente não dá. Mas graças a Deus nós não somos seres racionais, né? Nós somos seres emocionais, que tem um pouquinho de razão ali, mas no final nós somos seres emocionais. E sem dúvida alguma, depois desse 1 ano e 4 meses, ser pai é a segunda experiência mais extraordinária humana nesse planeta. Eu tenho que te perguntar qual que é a primeira. Então, a pauta dramática foi para isso, para a minha primeira. Então, ser pai é a segunda experiência mais extraordinária, logo a primeira é ser mãe, ser mãe. E aí, como nessa vida eu não vou ter essa chance, né? Quem sabe na próxima vida, mas nessa não vai dar. Então, já estou no ápice e 1 ano e 4 meses li 9 livros de educação infantil desde que ela nasceu, para ver se eu consigo me capacitar a ser um pai melhor, para não transferir os meus desafios, minhas sombras, meus monstros para ela. Uhum. E nesse 1 ano e 4 meses já dá para dizer que ela é a minha principal professora de People Skills e meu maior desafio de liderança. Mas tem sido uma jornada fantástica e espero poder ser um pai cada vez melhor para que eu possa merecer ser o pai da Letícia. Maravilha. Muito bom. Muito bom. Vabo, pergunta número 2. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou dizer o seguinte. O Feijão sabe, ele também é tão bookworm, viciado em ler como eu. E eu sempre fico muito curioso quando eu faço essa pergunta para quem é professor e para quem é autor de livros também. Qual é ou quais são os seus livros de cabeceira? Vamos ter que marcar um episódio do podcast só para responder essa pergunta. Vou revelar agora uma informação que eu nunca falei em nenhum podcast que eu já fui na vida. Vou revelar agora essa Maravilha, informação, maravilha. É isso que a gente quer. que é a quantidade de livros que eu já li na vida. Nunca falei isso em lugar nenhum. Eu tenho a planilha. Né, aliás, eu nunca falo porque eu acho que depois desse tempo todo aqui de podcast e tal, o pessoal vai achar um pouco estranho, mas vamos aí. Eu tenho a planilha com todos os livros que eu já li na vida, que eu comecei a fazer quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, até Caramba. hoje. Uau! Uau! Tô curioso. E essa Quantos? planilha, ela tem o nome do livro, o autor, a editora, a nota, que mês e ano eu li, e tem indicadores também, se é livro de ficção, de não Uau. ficção, e por aí vai. Vai ficando pior aí, o pessoal vai achar que eu sou freak, né? E no final deu 423 livros. São a quantidade de livros que eu já li na vida hoje. Só para Uau. fazer a introdução aqui, porque o Peter me fez a pergunta de qual o livro. Aí forçou um O pouquinho a osso. barra, mas vamos aí, vamos lá. Maldade, né? É maldade, mas tem alguns, sem dúvida, que receberam nota 10. São a menor parte, naturalmente, para ser mais preciso, estou com ela aberta aqui. Dos 423, tem 22 livros, total de 5%, que receberam nota 10, que aí seria talvez. Mas se eu tivesse que. Vamos falar por blocos, né? Então, livros de ficção, Uhum. sou apaixonado por Senhor dos Anéis e Harry Potter. Então, ficção seriam esses. E aí, biografias, então, adorei biografia do Steve Jobs, do Mandela, também excelente biografia. Da Amazon também, aquela do A Loja de Tudo, né, do Uhum. Jeff Bezos. E também tem muito também o período da vida, né? Então, Senhor dos Anéis e Harry Potter é um período mais ali, início da juventude, final da adolescência. Aí depois, na época de negócios, né? Então, leitura do livro da Amazon, leitura do livro das organizações exponenciais, tudo isso ajuda aquele momento lá, as biografias também. Uhum. E atualmente eu estou na fase da busca da espiritualidade. Então, os meus livros de cabeceira são mais voltados para esse tema, que é uma consequência natural desse caminho das people skills, né? Como é que a gente evolui a expansão da nossa consciência para outros planos. Então, não só a questão religiosa estrita, mas sim essa visão mais ampla das perguntas fundamentais da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, Uhum. qual o sentido da vida, qual a relação com essa energia maior que alguns chamam de Deus, outros chamam de universo, natureza. Então, isso para mim é o que resume espiritualidade. E a minha recomendação, então, de livro de cabeceira é esse daqui, ó. Mahabharata, tamanho mais ou menos do Senhor dos Anéis,
melhor do que o Senhor dos Anéis, pela, pela, pela qualidade da história e principalmente o coração do Mahabharata. Então, se tivesse que responder uma, para chegar na pergunta-chave do Peter, um livro de cabeceira é esse aqui, ó. Bhagavad Gita. Bhagavad. Bhagavad Gita, que é o coração do Mahabharata e é a base do sistema védico, que é um sistema de conhecimento, que é o coração do hinduísmo. Então, o hinduísmo ele tem a versão ampla da religiosidade, mas no coração lá tem um conjunto de elementos, que é como se fosse o estoicismo. O estoicismo bebeu nessa fonte, a filosofia grega que veio séculos depois, bebeu na fonte do Bhagavad Gita. Que você tira lá 10% tem a parte mística, espiritual, Deus. 90% é como viver melhor. Como tomar boas decisões, como não se identificar com os pensamentos, com a mente, como desenvolver habilidades para conseguir viver em sociedade. 90% é isso. Aí tem um 10% ali que você pega um pouco da fé de cada um e por aí vai. Mas, no final das contas, todos esses grandes caminhos espirituais chegam no mesmo lugar, seja pelo cristianismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo judaísmo, o que quer que seja, espiritismo, tudo vai acabar chegando no mesmo local. Então fica a minha recomendação, porque é a minha fase atual. Então, dos 423 livros, o número 1, Bhagavad Gita. Muito bom, muito Espetacular. E espetacular. para você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, dá um pulinho lá no YouTube, que o Vabo mostrou pra gente a capa do livro, então para você ver como que se escreve, dá um pulinho lá no YouTube, aproveita, deixa o seu like, segue o canal e vamos seguir adiante. Manda ver, Feijão. Bora, próxima pergunta. A gente já falou um pouquinho disso, mas quem é ou quem são os seus mentores? Ótima pergunta. Tenho muitos mentores, não só pessoas como um todo como referência, mas como eu citei também, habilidades específicas em uma pessoa que eu considero que aquilo também é um tipo de mentoria. Uhum. Mas se tivesse que citar meus primeiros mentores na vida, sem dúvida, pai e mãe, né? Grandes exemplos, referências de quem eu Uhum. aprendi os valores fundamentais da minha vida. Hoje, uma grande mentora que eu tenho a grande honra de estar ao lado dela diariamente é minha esposa, Caroline. Basicamente, ela nasceu com o dom da escutatória. Então, eu estudei, corri atrás, li um monte de coisa, criei aula, escrevi o livro. No final, tudo que está lá é o que eu vejo diariamente aqui em casa, observando. Então, essa complementaridade muito forte Uhum. também, sou muito grato por isso. Profissionalmente, então, meus sócios são meus mentores. Então, Bernardinho, o Basaglia, Carol Massa. Garrafa, são três grandes mentores que eu tenho a honra, como tem uma definição de sucesso. Tem várias definições de sucesso. Tem uma que é muito interessante, curiosa, que diz que sucesso é ser amigo dos seus ídolos. E estar ao lado, como amigo, como sócio de Bernardinho, Ricardo Basaglia e Carol Garrafa, talvez possa ser aí uma definição de sucesso. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu tenho sucesso também, por esse mesmo motivo. Muito Somos bom. três, então. Vamos lá. Vabo, próxima pergunta. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, você que tem uma relação muito forte com o mundo do esporte, se você pudesse mudar uma coisa, o que que seria? Se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo em geral e em específico no esporte, eu escolheria a eliminação do egoísmo. E como que isso no esporte se manifesta? A partir da calamidade que é você ter dirigentes do esporte, em especial no Brasil, não sei aí nos Estados Unidos como é que funciona, mas no Brasil você tem os dirigentes que estão pensando só no seu próprio ego, no seu próprio bolso, na sua própria fama, e estão zero interessados em realmente promover todas as maravilhas que o esporte é capaz de promover, não só de entretenimento, mas principalmente de formação de caráter, de educação de habilidades e de inclusão social. Então, na minha visão, o Brasil, quantos Neymars, quantos Bernardinhos, quantos Bruninhos, quantos Einsteins tem nas favelas brasileiras e que simplesmente estão desperdiçados porque os dirigentes do esporte em geral, futebol, vôlei, basquete, simplesmente estão pensando na sua própria vaidade.
Então, se eu pudesse mudar, seria isso. E poder popularizar cada vez mais o esporte como sendo essa ferramenta de educação e inclusão social. Mensagem muito, muito, muito forte, verdadeira, que nosso esporte também tem alguns exemplos, infelizmente. Vabo, próxima. Se existe alguma coisa, do que você mais se arrepende? O que eu mais me arrependo, é difícil essa pergunta, porque se eu me arrependo de algo, é porque eu consegui elevar ao meu nível de consciência para perceber que uma atitude minha, ou uma inação minha, ou uma ação minha do passado, mas eu só consegui chegar nesse nível agora de maturidade porque eu passei por aquela situação. Uhum. Mas para não ficar sem resposta, todas as decisões que eu tomei que envolvia ser humano e a decisão se mostrou equivocada, talvez esse seria o principal arrependimento, que seria erros cometidos, principalmente na posição de líder, em que o meu time dependia de mim e eu falhei com o meu time. Então eu me arrependo por ter deixado essas pessoas na mão. Mas por eu ter passado por essas situações, que provavelmente as decisões seguintes foram melhores, porque eu só passei por isso, porque eu tô nesse patamar agora porque eu cometi muitos erros que me trouxeram até aqui. Mas sem dúvida, toda vez que eu agi ou não agi, isso afetou a minha equipe e as pessoas que eu mais amo, sem dúvida, essas seriam as decisões que eu mais me arrependeria. Maravilha. Muito bom. Vamos pegar essa moeda, vamos ver o outro lado. O que você mais se orgulha, Vavo? O que eu mais me orgulho não poderia ser diferente. São todas as situações em que eu pude comparecer junto com a minha equipe, mas se tivesse um fato específico na minha vida, do que eu mais me orgulho, já citei ela aqui, vou citar ela novamente, foi ter tido a honra. Deus foi muito bom quando colocou a Caroline na minha vida, então o que eu mais me orgulho é ter conquistado o amor dela e ter me casado com ela, porque eu considero que sou muito privilegiado e muito abençoado, porque ela me deu os maiores presentes que a vida poderia me dar, que é a Letícia e a Ária, minhas duas filhas, uma é humana e a outra é peluda. Maravilha, maravilha. E a próxima seria algum fato que ninguém sabe sobre você, além dos 423 livros que você já leu. Ninguém sabe que o Vabo. Então, ninguém sabia que o Vabo tem uma Isso planilha mesmo. que conta todos os livros que já leu, mas essa eu já contei. Então, vou Uhum, contar um outro também. Ninguém sabe, as pessoas mais próximas até sabem, mas publicamente é curioso, porque eu já fiz esse exercício várias vezes, e quando eu conto isso, as pessoas ficam extremamente chocadas, porque parece que uhum. tem uma imagem, não sei por quê, mas ninguém sabe que eu adoro dançar. E eu Olha aí que adoro beleza. um estilo musical bem específico, e eu gosto de dançar esse estilo musical bem específico. E quando eu digo qual é o estilo musical, as pessoas ficam um pouco chocadas, não sei por quê. Não sei por quê. Qual é o O estilo que musical? seria? Qual seria? É o samba pagofanquinejo. Muito bom. Eu tive que dar uma processada aqui por um segundo. Samba Excelente. pagofanquinejo é o samba, o pagode, o funk carioca e o sertanejo. É o meu estilo musical predileto. Eu adoro dançar, coreografia, mando brasa na pista de dança, mas confesso que algumas pessoas se chocam um pouquinho com essa revelação. Eu pagaria qualquer preço para ver 5 minutos disso. De Se você você, dançando ó, esse samba pagode funknejo. não está muito longe de realizar esse sonho que você acabou de revelar, porque no nosso casamento eu propus, e a Caroline topou, que Uhum. nós contratamos uma professora de dança para a gente fazer um número para os convidados de surpresa. Então nós Olha fizemos só. 10 aulas de treino e o briefing era o seguinte: nós queremos que seja no padrão da dança dos famosos do Faustão. Aquele negócio que dá pirueta, joga para cima, joga para baixo. Sensacional. E se você pesquisar direitinho, mas vai ter que ter muita determinação, vai ter que descer o feed do Instagram, ó, vai ter que descer muito. Lá embaixo, lá, sei lá, 5 anos, tem Uhum. lá trechos, mas talvez eu dê uma repostada para não ficar tão Boa. longe assim.
Mas tem trechos lá, nós dançamos 4 músicas, uma música lenta, um sambinha, um sertanejo, e o ápice, o ponto alto, foram todas as coreografias do funk. Meu Deus, eu preciso muito ver isso aí. Por favor, reposte. Feijão, imagine a dificuldade de encontrar um instrutor ou uma instrutora de samba pagofunkinejo. Cara, Ela é maravilhosa. isso. Gabi Oliveira, mandar um beijo aí pra Gabi, foi nossa Aí, professora, boa. nota 10. Muito Muito bom. legal. Muito legal. Vamos lá, Vabo. Vamos um pouquinho mais pessoal agora. Complete. Família é. Família é o pilar fundamental, é a base de tudo, é por quem nós fazemos o que fazemos. Muito Excelente. bom. E nessa mesma toada, esporte é? Esporte é a principal ferramenta de desenvolvimento de people skills, de inclusão social, de educação para os nossos crianças e jovens, e do ponto de vista também da prática, é uma excelente forma de você cuidar da sua saúde. Excelente. Muito Muito bom. bom. E agora, assim como lá no podcast Lugar de Potência do querido Baza, nós vamos pedir para você, Vago, indique para a gente 2 pessoas para a gente bater um papo como esse. O nome do podcast é Set Point. Não tem como não chamar o grande mestre Bernardo Rezende, né? Já chamou ele, Feijão? Tem que chamar. Ainda não, porque essa época, a gente está gravando agora dia 11 de junho, eles estão no meio da VNL, e a próxima é a Olimpíada. Então a gente vai deixar para depois da Olimpíada, se Deus quiser, com mais um ouro aí na bagagem dele. Mais a medalha. Aham. Sem dúvida, ele tem que vir participar e é que realmente essa época agora ele bloqueou a Uhum. agenda até o É, final de agosto, já era Bernardinho 100% focado, o que é mais uma característica dele, né? Foco absoluto e exato. total Uhum. na missão. E o Uhum. próprio Baza, a própria Carol Garrafa, 3 pessoas que eu recomendo, são meus mentores, meus amigos, meus sócios, recomendo fortemente. Ricardo Basaglia, Carol Garrafa, vir aqui para complementar tudo que nós estamos falando aqui com a visão deles, que são incríveis. Seria uma grandíssima honra, além de você ter nos dado essa honra aqui hoje, de tê-los também no nosso podcast. E a gente vai lutar para isso. E vou usar isso como leverage para mim, como Corta esse trecho aqui que eu influência. falei, manda para eles. Eu vou mandar para ele. Eu vou fazer esse cortezinho. Vabo, a gente tem aqui principalmente profissionais da área do voleibol que trabalham como técnico, estão começando, estão no meio da carreira, estão no final de carreira, tem muita experiência, gente que trabalha com iniciação, base, profissional, master, todo tipo de técnico, atletas de voleibol, entusiastas, amantes do esporte. Deixa um recado aí para essa galera que está nos assistindo e nos ouvindo. Mensagem final, então, um recado importante para quem nos assiste é, em primeiro lugar, lembrar de desenvolver as suas people skills, suas habilidades pessoais, com prioridade igualmente importante do que as habilidades técnicas. Então, a frase que eu acho que resume isso bem é que mais importante do que suas habilidades, mais importante do que suas qualidades, do que o seu sobrenome, do que sua conta bancária, mais importante do que tudo isso são as escolhas que você faz na sua vida, porque elas é que vão demonstrar realmente quem vocês são. Então, escolher ter essa autorresponsabilidade, ter o protagonismo da sua própria vida, é chave para você atingir os objetivos que você almeja. E, associado a isso, já que, dado que falamos de mentoria também, queria deixar uma outra frase muito marcante na minha vida também, é que eu me dei conta de que não existem pessoas excepcionais. Não existem. Não existem pessoas extraordinárias. Todos nós somos pessoas comuns, mas que somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Então a gente confunde. A gente citou aqui o Bernardinho, citamos Steve Jobs, Mandela, outras pessoas. A gente acha que são pessoas extraordinárias. Não.
Bernardinho, Mandela, Steve Jobs, Jeff Bezos ou qualquer outra grande referência que você tenha, são pessoas comuns. Tinham 24 horas, mesmas 24 horas que nós temos, tem que dormir, tem que acordar, tem que se alimentar, tem que ir ao banheiro. Mas usam e usaram o tempo delas para construir algo extraordinário, para deixar um legado, para causar impacto, para gerar valor para quem estiver ao seu lado, ao seu redor. Então, se essas pessoas foram capazes, nós também somos. Então, essa é a mensagem também que eu queria deixar, de que temos possibilidade, sim, de mesmo sendo comuns, de realizarmos algo extraordinário e participar aqui desse podcast Set Point, na minha visão, na minha vida, foi algo extraordinário. Adorei. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Alô, muito, muito, muito obrigado mesmo. Essa sua mensagem final realmente tem um peso enorme para nós, para mim, pessoalmente, para o Peter, com certeza, para a nossa audiência que está nos escutando aqui, que talvez não tenha muito acesso a esse tipo de informação e não tenha a cultura de consumir esse tipo de informação e que talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, esteja plantando uma sementinha que pode virar uma grande árvore, uma grande floresta lá no final da carreira de cada um deles. Tá bom? Então, fica aqui meu agradecimento. É uma grande, grande honra mesmo ter você aqui comigo. A gente poderia ficar aqui por horas e horas aprendendo com você. E, poxa, muito, muito obrigado mesmo. Foi uma grande honra. Babo, é, a gente tem raras oportunidades de conhecer pessoas que, por instantes muito curtos de tempo, nos quais nós nos relacionamos, elas têm a capacidade de ter uma influência muito grande, um impacto muito grande na nossa vida. E para mim, você é uma dessas pessoas. Nós falamos de people skills e essa para mim é a maior lição que você poderia nos deixar. Investamos tempo e esforço em desenvolver nossas people skills, tanto quanto outras quaisquer habilidades necessárias, não só para o nosso trabalho, mas para a nossa vida. Isso vai fazer de nós não só profissionais melhores, mas pessoas melhores. E eu diria pessoas melhores antes de profissionais melhores. Essa é uma lição que eu não vou me esquecer. Eu queria te agradecer muito por compartilhar um pouquinho dessa maravilha que tem aí dentro dessa cabeça. Muito obrigado por investir esse seu tempo, por aceitar o nosso convite. Já fica aqui, eu acho que eu posso dizer isso em nome do Feijão também, para você voltar, para a gente falar de outros assuntos e outras coisas muito importantes que na nossa área, na área da educação física, na área da educação, mas principalmente na área da educação física, é uma área muito carente, é uma área que precisa muito mais de conteúdo sobre liderança, de people skills. Afinal de contas, de que adianta nós sermos profissionais espetaculares quando a gente foca no conteúdo, naquilo que a gente faz, na maneira como a gente faz, mas se no final das contas, as pessoas, que são aquelas com as quais nós vamos trabalhar, se nós falhamos ao lidar com elas e ao interagir com elas. Muito obrigado pelo convite. Foi uma baita de uma aula. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser um dos episódios mais assistidos. E eu particularmente, vou assistir inúmeras vezes. Sabe aquele livro que a gente sempre volta e toda vez que a gente o lê novamente, a gente aprende alguma coisa nova? Eu tenho certeza que esse episódio vai ser um daqueles que toda vez que eu voltar, olha só, o Vabo nesse momento falou comigo, especialmente nesse instante desse vídeo, desse áudio, desse podcast. Muito, muito, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme. É um tema que é minha paixão, então realmente gosto muito e a troca com vocês foi muito boa. Foi tão boa que eu quero deixar um presente aqui para os Opa, espectadores. E o presente é o seguinte: entra, depois de vocês terem ouvido aqui esse episódio, se quiserem ganhar um e-book chamado Como Desenvolver as Suas People Skills,
vai lá no meu Instagram e deixa um direct para mim dizendo: assisti o podcast Set Point, aprendi uma coisa que seja, um insight que você teve aqui, coloca lá e eu vou dar de presente o meu e-book Como Desenvolver Suas People Skills. Então fica esse presente também para quem nos assiste. Vai ser um prazer poder compartilhar. Para quem ficou interessado e curioso, então como é que faz? Então tem esse e-book gratuito também para vocês de presente. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado, Vabo. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade em fazer esse podcast com a gente e oferecer esse presente para quem consome o nosso conteúdo aqui. Muito obrigado. Galera, a gente vai ficando por aqui com esse episódio épico e muito obrigado. Dê seu like, segue o nosso canal, compartilhe isso nas suas redes sociais, que isso tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis. Valeu, galera. Siga o Vabo nas redes sociais, @vabo23. Você vai encontrar lá o perfil dele no Instagram. E não se esqueça, volte para conferir o próximo episódio. Valeu, galera. É isso Abraço. aí. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.